Graça e paz, tudo bem com vocês? Professora Vivi aqui, dando início a mais um tema do mês. E o tema desse mês é Quem eu sou em Deus. Esse mês nós vamos aprender que a nossa identidade está em Deus. Vamos lá aprender mais um versículo e embarcar nessa viagem? Vem comigo. Bom, o nosso versículo está em 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, a primeira parte, a parte A. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Então, a palavra-chave aqui da nossa lição hoje é escolhido. Você sabia que aqui nós lemos que a palavra de Deus explica pra gente que nós somos escolhidos? Isso faz parte da nossa identidade. É quem somos em Deus, é o que Deus fala sobre nós. E hoje nós vamos aprender o que significa ser escolhido por Deus. E para entender melhor, nós vamos dar um exemplo que eu acho que a maioria das crianças aí vai entender e gosta do assunto. Quem aqui já jogou futebol com os amigos? Ou fez aquela brincadeira de queimada, que aí tinha que ter dois times, né? Você tinha que escolher ser escolhido pelo capitão do time. Então o capitão vai lá e fala, eu quero você pro meu time. E aí sempre rola aquela tensão, aquela medinho de não ser escolhido, né? Porque a gente sempre pensa, será que vão me escolher? Será que eu vou ser o último a ser escolhido? E aí a gente pensa assim, que aqueles que foram escolhidos mais rápidos são os mais altos, os mais engraçados, os mais fortes. Mas quando chega a nossa vez, que a gente é o escolhido, nosso coração fica como? Nossa, fica super contente, né? A gente fica super alegre, o coração até acelera, fala, nossa, ufa, fui escolhido. Mas eu tenho uma ótima notícia. Você já foi escolhido para um time nota 10, o melhor time que você poderia participar. O melhor time do mundo é o time de Deus e Ele nos escolheu para ser do time dele. E vocês sabiam que Ele escolheu há muito tempo você para o time dele? Pois é, a Bíblia diz que você foi escolhido lá no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe, quando você ainda era um bebezinho muito pequenininho. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para nações. Deus te escolheu. E Ele te deu uma identidade, Ele te deu uma missão muito especial. Para mim, para você, para o seu pai, para sua mãe, para todos nós. E a Bíblia nos lembra isso em um outro versículo muito importante, que foi o que a gente já leu, né? Que é o 1 Pedro 2,9, que fala, vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Então, explicando esse versículo, Deus escolheu você de uma forma muito especial, para você fazer parte da família de Deus. Então, é como a gente deu no exemplo, quando o capitão escolhe as pessoas para fazer parte do time dele, assim Deus também te escolheu para fazer parte do time dele, da família dele. Então, você não está nesse mundo por acaso, né? Deus escolheu você. E quando ele fala assim, uma nação completamente dedicada a Deus, significa que Deus separou você para ser dele. E isso quer dizer que nós somos chamados para viver de uma forma diferente. Como assim, Pro? Bom, a gente tem que demonstrar nas nossas atitudes, nas formas como a gente trata as pessoas, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente estuda. Nós devemos demonstrar o amor de Deus em todas essas ações. É por isso que nós somos chamados para ser diferentes. A gente sempre vai pensar que a gente tem que demonstrar o amor de Deus em tudo que a gente faz. E
o povo que pertence a ele. Então, nós não estamos sozinhos, né? Nem abandonado, nem estamos aqui por acaso, né? Como a Pro já falou. Então, através de Jesus, nós fazemos parte da família de Deus e Ele cuida de nós como um pai amoroso. Então, às vezes, no dia a dia, na escola, algumas pessoas querem dizer que a gente não é importante, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é amado. E muitas vezes a gente se sente assim, né? Às vezes acontece alguma coisa que chateia a gente e a gente acaba se sentindo abandonado. Mas esta é a verdade. Você foi escolhido para fazer parte da família de Deus, desse time incrível, que é para conhecer esse amor, esse cuidado de Deus e espalhar para as pessoas, né? E Deus não olha para a gente como as pessoas olham, não se esqueça disso. Deus não olha a aparência, Ele olha o nosso coração. E na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que elas não se achavam capazes de atender o chamado de Deus, mas isso era aos olhos dos homens. Deus conhecia o coração dessas pessoas e sabia que elas eram importantes para fazer parte da história, para poder escrever esta história que Deus revelou para a gente na palavra dele. Vamos conhecer quem são essas pessoas? Davi era apenas um menino que cuidava de ovelhas. Quando o profeta Samuel foi à casa de seu pai escolher o novo rei de Israel, todos pensaram que os irmãos mais fortes seriam os escolhidos. Mas Deus não queria nenhum deles. Quando chegou Davi, o mais novo da família, Deus mostrou que o importante não era a aparência, mas o coração. Davi parecia novo e fraco, mas Deus viu nele um grande rei. Moisés era tímido, tinha dificuldade de falar. Ele mesmo disse a Deus que não sabia falar bem. Mesmo assim, Deus o escolheu para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés não se sentia pronto, mas foi a escolha de Deus para uma missão grandiosa. Gideão achava que era pequeno demais e que sua família não tinha importância. Mas Deus disse: "Você é corajoso e o Senhor está com você." Então Gideão se achava fraco, mas Deus o escolheu para liderar o seu povo com coragem. Esther era uma menina comum e não pertencia à realeza. Ela poderia pensar: "Eu, rainha? Imagina, não tenho nada de especial." Mas Deus tinha um plano para ela e a colocou no lugar certo e na hora certa. Esther foi escolhida para ser rainha e ajudou a salvar seu povo. Esther talvez não se achasse preparada, mas foi a escolha de Deus para uma missão de coragem e de fé. Você não precisa viver achando que foi esquecido. Também não precisa acreditar quando alguém diz que você não é tão bom o suficiente. Deus já disse quem você é, o povo escolhido, amado, que pertence a Ele. Você não precisa ter medo de ficar de fora. Em Jesus, você já foi escolhido para fazer parte da família de Deus. E ser da família de Deus é algo maravilhoso. É o maior privilégio de todos. Seja agradecido, porque Jesus te escolheu. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Quando você entra para um time, o que todo jogador precisa usar? É isso aí, um uniforme. E o uniforme mostra de qual time você faz parte. No time de Deus, o nosso uniforme é a maneira como vivemos. Vamos ver como é esta maneira de viver? Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade e de delicadeza e de paciência. Colossenses 3:12. Então vamos lá, compaixão. O que é compaixão? Então, compaixão é quando você se importa com o outro, com o que a outra pessoa está sentindo. É quando você quer ajudar.
Bondade. Bondade é você fazer o bem com alegria, não com uma vontade, assim, eu tenho que fazer o bem. É quando você faz alegre, você faz o bem para as pessoas com alegria. Humildade. A gente não pode se achar melhor que ninguém, né? Porque você sabe uma coisa diferente, que você aprendeu algo diferente, que você é melhor que uma outra pessoa. Então, humildade. Delicadeza. Então, é falar e agir com carinho, com cuidado, pensando na outra pessoa. Paciência. Saber esperar a hora certa das coisas. Isso é uma coisa que bastante gente tem dificuldade, né? Às vezes até na sala de aula, a gente mal começou a contar a história e já tem criança perguntando: Pro, vai ter atividade? A gente vai pintar? Ai, que horas que é a brincadeira? Então tem que ter paciência. Isso também é um atributo de quem é do time de Deus, tá bom? Então é isso. Vamos ler mais uma vez o nosso versículo? Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Amém? Que você possa acreditar nessa verdade, que você possa crer nessa verdade, porque através de Jesus Cristo nós somos escolhidos para ser do time de Deus. Vamos orar agradecendo esse amor, esse cuidado que Deus tem com a gente todos os dias, para que possamos viver em alegria, com o coração cheio de gratidão por tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo seu amor, o seu cuidado conosco a todos os dias, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu antes mesmo de nós nascermos. O Senhor escolheu a cada um de nós dentro da barriga da nossa mãe. Isso é muito especial. E nós te pedimos para que o Senhor esteja ajudando a cada um de nós a viver conforme a tua vontade, a fazer tudo com amor, com cuidado, sendo delicados, sendo humildes, fazendo sempre a sua vontade. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Um beijo e até a próxima.